Meus irmãos, muita paz. Nós não estamos aqui na condição de orador. Nossa proposta é bater um papo, trocarmos ideias, em cima do assunto que vocês até poderão dar lições para mim. Nós tivemos uma experiência já em várias áreas dos vícios, mas há uma amplitude muito grande em que todos nós não vamos conseguir abranger tudo, porque envolve situações diferentes. Cada criatura é um mundo à parte. Cada ser traz consigo experiências de vidas sucessivas, defeitos adquiridos, vícios, problemas de relacionamento. E na vida presente, cada um de nós está situado em um nível social, tem um corpo com características próprias, padece de problemas sociais, morais, espirituais e físicos que os individualizam. Portanto, é como se nós fôssemos tentar abranger a ciência, todos os níveis da psicologia, da medicina, do trabalho, porque é tudo aquilo que nos afeta. Conhecemos grupos de alcoólicos, sociedades de alcoólicos anônimos, anti-alcoólicos, narcóticos anônimos. Nós tivemos um grupo chamado Rumo Certo, que trabalhou bastante tempo com esta área, um grupo de urgência psíquica que atendia por telefone chamados de pessoas em crise. Tivemos experiência com neuróticos anônimos, amor exigente. Cada um destes grupos, tanto quanto o DESAAT, são grupos de apoio. Mas o que é importante? Que a criatura envolvida no problema e a família estejam com disposição de enfrentar o problema. Se isto não ocorrer, dificilmente se conseguirá resultado positivo na reabilitação da criatura envolvida nos vícios. Pode ser um simples vício do cigarro. Eu já fumei, tive 3 filhos dos 7 que eu tenho envolvidos com drogas. Tenho tido uma atividade há vários anos, há pelo menos 40 anos, com alcoólatras, por uma questão pessoal de gostar de lidar com os alcoólatras. E o resultado que tem se obtido realmente é pequeno, desanimador. E se a gente não tiver força para perseverar nesse trabalho, dificilmente nós iremos vencer o ímpeto da dificuldade que tem aquele que está submetido ao vício, escravizado, aquele que está dependente do vício. Porque existem aqueles que experimentam, aqueles que são alternativos, entram, saem. Mas aquele que está dependente, que já está envolvido
no vício, ele tem muita dificuldade de se libertar. Como dizem os grupos da sociedade antialcoólica, um alcoólatra é uma família doente. E nos diversos vícios, também a família se envolve com os problemas. Porque a criatura, ela se maltrata, ela se prejudica, ela deteriora o seu organismo. Ela é um suicida potencial. E sendo um suicida potencial, ele leva este problema para o lar, afetando os familiares, aqueles que estão ao seu lado, afetando o seu campo de trabalho, afetando o convívio até no meio religioso em que ele se vincula. Todos estes grupos de apoio são importantíssimos, tanto quanto as religiões, porque a religião se fundamenta na intenção de levar o homem para Deus, na intenção de reerguê-lo do terra a terra para os padrões espirituais superiores, desviando-se dos prazeres que a matéria nos proporciona, que a nossa inferioridade faz com que a gente seja levado a desfrutar destes prazeres, mesmo sabendo que estes prazeres são efêmeros, são rápidos, e logo em seguida temos a consequência deles, na forma da depressão, na forma da autopunição, porque a nossa consciência tem noção perfeita do que é certo e o que é errado, porque nós somos criaturas de Deus. E como somos criaturas de Deus, temos lá dentro de nós o eu divino, a par do nosso ego humano, que causam dentro de nós uma grande guerra. Nós lutamos contra nós próprios, porque temos noção daquilo que é certo. E a criatura que vive no vício, ela também sofre interiormente este desgaste pelo sentimento de culpa, por estar violentando as leis divinas. Porque a lei divina, a lei suprema, aquela que Jesus nos endossou, é a lei de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si. Mas e quando nós estamos mergulhados nos nossos problemas, nós estamos contrariando esta lei porque não nos amamos. Estamos dando um testemunho de que nós violentamos este organismo que Deus nos premiou para a experiência da vida terrena, menosprezando todos os recursos que nós temos em inteligência, em força, em disposição, para podermos lutar, vencer, superar a nós próprios, crescermos espiritualmente. E isso tudo nós desprezamos quando estamos mergulhados no vício. Deixamos também de amar o nosso próximo, porque em consequência do nosso mal, da nossa doença, da nossa enfermidade espiritual, nós trazemos para todo o nosso círculo, daqueles que convivem conosco, um mal-estar, gerando, contrariando
a lei divina do amor ao próximo. E se não amamos a nós, e se não amamos ao próximo, jamais iremos amar a Deus. Vejam bem, a lei vem lá de Moisés. Jesus a endossou, dizendo que essa era a lei que resumia tudo. E se nós estamos falhando nessa lei, nós estamos contrariando o nosso destino, porque Deus nos criou para a evolução. E esse aprendizado é um aprendizado lento. Ora, quando nós queremos desfrutar dos prazeres materiais, e isto a ciência tem provado, o prazer material gera uma produção de algumas substâncias, como a serotonina, que produzem prazer, que estimulam este prazer. Então, a pessoa que busca o vício, ela busca estimular este seu íntimo. O seu organismo realmente se desperta para isso. Mas, em contrapartida, há hormônios que vêm para equilibrar este sentimento de prazer que nós temos. É por isso que após a bebedeira, vem aquele estado depressivo, vem aquela tristeza, a pessoa chora, a pessoa angustia. Aquele que abusa da droga, ou que abusa da comida, ou que abusa do fumo, ou outra qualquer substância que venha lhe dar prazer, e não são só os produtos químicos, não, porque nós temos também vícios de consumismo. Quanta gente fica lá em cima do computador a noite inteira, dialogando, conversando, pesquisando ou vislumbrando situações deprimentes, ou vendo filmes que são verdadeiros desastres de crimes. Tudo isto voltado para o lado do vício, que se não deteriora o físico, deteriora o psiquismo. E a criatura se sentirá sempre prejudicada. Ela vai entorpecendo o seu raciocínio, dificultando o seu aprendizado, perdendo o seu emprego, se desligando do grupo familiar, porque se torna um elemento marginalizado pela sociedade, pela família, em todo lado, na escola. Um aluno que se volta para um vício, jovem, que hoje é comum, sexo totalmente liberado nos dias de hoje, gera vício também. E a pessoa que é sexólatra, se ela não tiver um apoio, ela vai se afundar também nessa área, porque ela não vai ter disposição para mais nada, sua cabeça está só voltada para esta área. E às vezes, uma coisa estimula outra, porque algumas drogas também estimulam sexo, ou liberam o sensor, e nós vamos encontrar comunidades, grupos de jovens totalmente liberados, e as consequências vêm depois. Nós sabemos essas doenças sexuais que são transmissíveis, ou a AIDS, que é transmissível pelas seringas que são usadas comumente por aqueles que se injetam produtos. Isso tudo gera para nós uma consequência drástica que poderá destruir a nossa vida. E se a criatura é dependente, ela vai caminhando
paulatinamente para a morte. Isto, todos os dias nós tivemos oportunidade, nós tivemos uma propriedade no Mato Grosso e tivemos oportunidade de levar vários alcoólatras, drogados, para essa fazenda. E foram trabalhar normalmente como operários lá, como funcionários, como peões, como maquinistas, como trabalhos braçais, e tiveram um sucesso muito grande enquanto se mantiveram lá, porque ali estavam afastados das drogas, ali estavam afastados da bebida. E após um ano de experiência, estavam ótimos, excelentes. Mas ao retornar para o convívio social, em suas famílias, em seus lares, nas cidades de origem, retomaram o vício novamente e alguns já até desencarnaram. Então, o trabalho que, se não tiver toda uma estrutura montada em cima da família, em cima da sociedade que precisa acolher, porque essas criaturas que ficam marginalizadas são como aqueles que ficam encarcerados e que depois saem e estão lá carimbados como ex-presidiários e dificilmente encontram empregos. Quer dizer, um ex-alcoólatra, um ex-drogado, ele também fica marginalizado. Portanto, que a sociedade precisa acolhê-los, precisa proporcionar-lhes também oportunidade de trabalho, porque senão a pessoa sente-se desestimulada e acaba retornando para o vício. Nós não podemos ter metas muito amplas para aquele que está subjugado ao vício, porque nós sabemos que não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Mas temos que fazer naquele sistema lento, paulatino, só por hoje. Este só por hoje é muito importante, porque você não tem metas longas, você não se preocupa em ter que armazenar uma energia muito grande para vencer esse obstáculo imenso que é o futuro nosso. Mas quando nós imaginamos no só por hoje, nós sentimos facilidade de ultrapassar este dia, de vencer aquela pequena etapa do dia. E amanhã será um só por hoje novamente. Uma das coisas que realmente eu senti que deu muito resultado no trabalho de reabilitação é o amor que nós colocamos no relacionamento com essas criaturas. Ele supera qualquer técnica. É claro que nós vamos trabalhar nos grupos, para que os grupos se apoiem, para que uns deem testemunhos e fortaleçam outros que estão chegando, e se apoiando mutuamente, o grupo pode crescer. Mas se nós não colocarmos amor no nosso trabalho, na nossa relação com o enfermo, dificilmente ele vai acreditar naquilo que nós estamos propondo para ele. Então, uma dose grande de paciência, uma dose muito grande de perseverança, uma dose muito grande de tolerância, de aceitação, porque cada criatura, ela dependeu, ninguém vai por um vício por nada, ele vai por uma série de circunstâncias. Ou ele está marginalizado socialmente, ou ele está marginalizado por uma situação financeira, intelectual, ou seus recursos o deixam complexado com relação aos outros, ou ele não está satisfeito consigo próprio, com o seu corpo, com o seu estado.
ou ele está psiquicamente alterado, se torna fragilizado e então ele parte para alguma coisa que lhe dê força e às vezes busca bebida, busca droga para se sentir mais forte, mais corajoso, para vencer alguns obstáculos. E isso gera um elemento doentio. Portanto, nós precisamos avaliar que aquela criatura está naquele estado em função de muitos fatores. É como se não bastassem os fatores da vida presente. Nós que somos espíritas entendemos que o nosso passado é muito grande e que estamos vindo de experiências muito difíceis e que a lei é lei de justiça e que, portanto, se nós erramos no passado, estamos responsabilizados para o resgate, para o reparo na vida presente. Então, às vezes, nós recebemos um filho alcoólatra, um filho drogado, e nós pensamos, mas eu não sou drogado, eu não sou alcoólatra, eu não dou este exemplo para meu filho. Mas e se o meu débito vem de outra encarnação? E se eu deixei para trás alguém para auxiliar em vidas pregressas? Ou se eu estimulei ao vício, ao defeito, se eu desencaminhei do caminho reto, não serei eu responsável por aquilo? É claro que nós só recebemos aquilo que merecemos e aquilo que necessitamos para a vida presente. Então, não temos que reclamar nada, não temos que ser revoltados contra Deus, contra a sociedade, contra aqueles que levam droga para os nossos filhos. Não, não temos que ser, porque você só faz aquilo que você quer. Quer dizer, a pessoa só vai buscar a droga quando ela tem uma motivação para aquilo. Então o lar tem que ser bem estruturado, porque se a pessoa tiver equilibrada, saudável, um lar equilibrado, se ela tiver aprendendo, estudando, convivendo socialmente, ela não vai procurar se desligar, se desviar para o campo do vício. Então, o que dizem os Espíritos? Que nós precisamos de ter lares evangelizados, levar o Evangelho para o interior do lar. Que nós precisamos ter escolas com maiores princípios cristãos, para que os mestres compreendam melhor os seus alunos e saibam passar para eles exemplos bons. Se isso ocorrer, dificilmente a criatura parte para o vício. E nós nos perguntamos, que mais? Que mais é necessário? Que comportamento nós temos que ter quando surge no nosso lar um problema deste nível? E que a gente, que é pai, que sabe o esforço que a gente coloca para criar um filho, colocá-lo até a idade adulta, e quando nós nos surpreendemos com esse problema dentro do lar, nós nos abalamos. Parece que o mundo cai, mas vejam os comportamentos que a família não deve ter. Não deve ter. Prender, brigar, bater. Vigiar, revistar, ir atrás. Proibir os amigos de frequentar a casa. Chamar a polícia. Internar em clínica psiquiátrica, a menos que seja uma clínica especializada. Expulsar de casa ou fingir que nada está acontecendo. Olhem os comportamentos que nós não podemos, não devemos ter. E a gente sempre erra, porque no momento da surpresa, a nossa atitude é de brigar, de espernear,
de tentar punir, de tentar bloquear, de tentar impedir que entre em contato com outra rodinha de companheiros lá fora. Mas isto tudo ainda não é a melhor conduta. Então vamos ver a conduta aconselhável. Manter calma, não entrar em pânico. Surpreendidos por um problema sério, vamos analisá-lo com calma. Não supervalorizar o problema e nem achá-lo simples. Veja que coisa interessante, porque quando você joga uma carga de responsabilidade em cima do problema, ele cresce. Então temos que tratar o problema com naturalidade. É um problema, é claro. Mas vamos tratá-lo com naturalidade. Não o desprezando, mas não supervalorizando a ele. Não buscar culpados para justificar. Quase sempre, nós os pais, achamos que os nossos filhos são bonzinhos. E nós jogamos a culpa no coleguinha que estimulou, naquele traficante que veio lá oferecer a primeira experiência, para que a droga fosse iniciada no consumo, interessado em vender mais, e a gente acaba jogando a culpa lá para fora. Não julgar normal para jovens da atualidade. Tem gente que acha que é normal. Não, o jovem, a bebida é normal. Hoje em dia, você vê todo jovem aí nas cidades universitárias, é só rodinha de jovem fumando, bebendo e muitas vezes puxando um fumo de maconha. Isso é comum. Mas nós não podemos admitir que isso é o normal, porque a maioria está fazendo. Eles estão também errados. Considerar que a cura é lenta e progressiva. Punição não substitui educação. Então, qual é a nossa função? Esclarecer o filho. Dar liberdade com responsabilidade. Você, se optar por isso, para ti vai acontecer isso, aquilo. Em decorrência disso, você vai ser marginalizado, dificilmente terá emprego. E existe uma série de decorrências que a gente pode e deve esclarecer os filhos. Punição não substitui educação. Pedir ajuda a um profissional especializado. A gente sempre se arvora de ser médico, de receitar, de ser orientador, de ser psicólogo, mas existe nas áreas, cada área tem sua especialidade. E é lógico que nós não vamos substituir a cada profissional da sua área. Então vamos buscar um profissional que possa dar aquele atendimento para a pessoa e encaminhá-lo devidamente e também nos encaminhar. Eu nunca me esqueço de uma experiência. Nós temos lá em Fernandópolis uma atividade, uma creche, já tem 30 e tantos anos. E quando nós éramos presidente, diretor dessa creche, tivemos uma psicóloga nova naquela época. E eu estava passando por uma fase difícil com um filho com experiências em droga. Não era um dependente, mas estava usando droga. Então um dia eu sentei-me com a psicóloga e falei, olha, acontece isso, eu estou tomando essa providência e tal, o que você acha? E ela me deu uma orientação, olha, uma psicóloga nova, sem experiência na área, ela mostrou que a minha atitude estava totalmente errada e que eu tinha que mudar a minha postura. E eu nunca me esqueci disto, porque foi uma opiniãozinha, não foi uma consulta, não foi um tratamento, não foi uma sequência
de informações. Foi uma pequena informação que mudou a minha postura frente ao problema. Então vale a pena buscar alguém da área que possa nos orientar e orientar também aquele que nós estamos tentando dar ajuda. A dependência econômica não significa dependência psicológica. Nós temos a impressão que porque a gente criou o filho, sustentou o filho, mantém o filho na escola, dá a ele todas as condições, que ele tem dependência de nós. A dependência que nós precisamos estabelecer com ele é a dependência psicológica. Nós sentimos de tal forma entrosados que ele se sinta apoiado em nós, pelo nosso exemplo, pela nossa postura, pela nossa sensatez, pelo nosso equilíbrio, pela nossa fundamentação religiosa, que é muito importante também. Isto tudo dá a dependência psicológica que os nossos filhos podem ter conosco. Não ser omisso no problema dos filhos. Isto é, nós não temos que ignorar e dizer, esse é problema dele. Se ele se meteu nisso, ele que vai resolver. Não, é um problema que vai nos afetar. E vai nos afetar muito. Porque só quem passa por este drama sabe dizer o quanto dói na vida da gente ter um familiar dependente de uma droga qualquer. Não culpar o traficante, mas buscar a razão pela qual o filho estaria usando drogas. Se nós buscarmos com lealdade, com sinceridade, a razão pela qual o nosso familiar está voltado para as drogas, nós vamos encontrar falhas na nossa vivência, na nossa forma de educação, na nossa atitude religiosa, enfim, alguma coisa que provocou nessa criatura uma fundamentação para ele buscar apoio lá fora com as drogas. É muito importante também a gente analisar os antecedentes, porque é um aprendizado. Nós pegamos o problema no momento que ele nos afeta, não é? Mexeu com a gente, mexeu com o nosso ninho, isto nos afeta. Então nós temos que buscar lá para trás os antecedentes, o que gerou aquele comportamento. Como é que era aquele ser antes? Era um ser solitário? Não suportava frustrações? Era insatisfeito? Era imediatista no prazer? Tinha gosto pela novidade, pelo proibido? Era um autodestrutivo? Era onipotente? Tinha necessidade de ser aceito? Então, estes valores são muito importantes para nós concluirmos por que aquele elemento se desviou da rota e desencadeou para si e para todos nós o problema que nos aflige. Então, quando isso ocorre, vamos lá para trás, porque nós vamos ver onde é que nós erramos, onde esteve a nossa falha, e vamos nos preparar para nos corrigirmos, porque se a falha continua, o sistema realmente continua o mesmo. Então, o que os pais podem fazer é tornar-se exemplo para os filhos. Os filhos precisam de pais morais e não de pais materiais. E nós levaríamos realmente esse assunto, ele é
bastante profundo e poderíamos nos estender aí por meses analisando cada coisa no seu lugar. Mas vamos voltar aqui para o nosso meio. Nós estamos num centro espírita, esse trabalho está sendo desenvolvido aqui, e nós não podemos deixar de valorizar o trabalho da doutrina espírita, no sentido de nos esclarecer da vida espiritual, porque todo aquele que se envolve em qualquer vício, seja um vício pequenininho, ele está atraindo para si espíritos afins. E estes espíritos é que vão dar estímulo quando a pessoa está sensata, pensativa, eu acho que eu não vou fazer isso, eu devo tomar cuidado, eu já estou cansado dessa vida, mas aí vem aquele reforcinho por trás, né? Que nós conhecemos bem, dos espíritos que sutilmente vêm nos envolver. Não, vai, é só hoje, é tão gostoso, você também fica aí mole nessa atitude aí, carola. Isso tudo vem lá dentro da nossa cabeça, porque o estímulo dos espíritos é sutil. Nós que trabalhamos aí na atividade dos trabalhos de desobsessão, de esclarecimentos espirituais, sabemos o quanto a espiritualidade interfere em nossas vidas. Está lá no Livro dos Espíritos, muito mais do que nós pensamos. E até eles nos dirigem, sugerindo-nos, estimulando-nos, muitas vezes nos hipnotizando para levar ao objetivo que os interessa. Então, isso daí é algo que a doutrina espírita vem esclarecer. Portanto, que não se pode desprezar os tratamentos espirituais, as atividades do passe, os trabalhos de desobsessão, a frequência aos grupos de estudo, porque o esclarecimento é que traz para nós força para nós nos defendermos das influências perniciosas. E estarmos também detectando o quanto nós estamos sendo levados para o vício e não buscando o vício por nossa livre e espontânea vontade. Né? Então, diz Joana de Ângeles, a prevenção do problema é educação moral nos lares, conscientização espiritual, liberdade com responsabilidade, disciplina ética e moral desde cedo. Claro que educação nós temos que passar desde cedo. Vigilância carinhosa dos pais e mestres e assistência social e médica. Joana de Ângeles, esse espírito fabuloso, que mentora de Divaldo Pereira Franco, ela passa essa informação numa de suas mensagens, que vem nos fortalecer para sabermos os cuidados, o zelo que temos que ter em nossa vida e no meio que nós estamos atuando. O conhecimento é muito importante, mas não podemos nos esquecer que o ponto supremo da melhora ainda é o amor. Se colocarmos amor na nossa atividade, aceitando aquele enfermo que está ao nosso lado, ao nosso convívio, ou que apareceu em nossa vida, nós vamos dar a ele alguma coisa que ele jamais vai esquecer. Nós desejamos a vocês que o trabalho de vocês aqui no Francisco de Assis seja muito profícuo, tenha muito resultado, que cada um possa reproduzi-lo em sua vida, porque o benefício que nós recebemos é um talento que Deus nos dá para ser multiplicado. Então, cada um de nós precisa ser um multiplicador desse talento.
Não podemos ficar de mãos cruzadas ou achando que apenas resolver o nosso problema é satisfatório. Nós temos que fazer algo mais. É dando que nós recebemos. Se o nosso problema é afeto numa área, vamos trabalhar nessa área. Vamos cooperar nos grupos de família. Vamos cooperar lá fora, visitando e atendendo enfermos, levando para outras famílias consolação, estímulo, força, para poderem superar os seus problemas pessoais. Muita paz.